Salve, meu Posfera, tudo bem com vocês? Abril chegou e um monte de novidades apareceu no radar. A parte mais difícil de todas, saber o que é verdade e o que não era, né? Não sei vocês, mas eu odeio essa coisa de 1º de abril, cara. Eu acho um saco. E assim, pra gente que tenta filtrar informação pra colocar, né, informação boa pra colocar nos vídeos, cara, essa data é sempre um inferno. Porque você recebe uma enxurrada de desinformação, né? Mas eu acho que eu consegui separar aqui o que presta e o que não presta para falar para vocês. E chega de reclamação, porque sim, tem bastante assunto para falar. E desde já fica aquele convite amigável de sempre. Se você gosta do que vai ver aqui, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, considere tornar um membro, compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Você sabe como é que o YouTube funciona, não precisa ficar repetindo aqui, mas enfim, né? Faz aquele rolê todo. Lembrando que também todos os links dos jogos que forem citados aqui vão estar na descrição do vídeo. E bom, vamos aí ao que interessa, porque tem bastante assunto desse último mês. O Junix, desenvolvedor da Silvercat Studios, autor do Deathroids, me mandou uma build do Sinar, um shmup vertical que ele está desenvolvendo para PC. O Sinar tem como inspiração shmups de MSX, mas como você já pode ver, né, tem um bocado de ideias modernas aqui também, especialmente, né, os painéis aí derivados dos jogos da M2. Sinar ainda não está disponível na Steam, cara, mas mais novidades sobre ele vão aparecer aqui no canal, fica ligado que você vai ser informado. Olha, sobre os jogos que apareceram na Steam, né, aparece muita coisa todo mês, tem vários lançamentos, mas um dos destaques aqui de março vai para o Devil Blade Reboot. O jogo foi feito aí inteiro com o Shooting Game Builder e que tem uma cara danada de shmup de Saturn ou de PlayStation, né? Uma cara meio 32 bits. É uma pena que o vídeo que foi ao ar seja tão curto, porque o jogo parece muito legal e eu queria saber mais sobre ele, né? A data de lançamento também é incerta, né? Mas ainda deve acontecer dentro de 2024, pelo menos foi o que foi previsto pelo autor. E eu não sei você, cara, mas eu nem sempre tô na pilha de jogar um shmup com 1 milhão de coisas na tela, uma ação rápida, maluca e que eu não posso piscar por um segundo. Tem dia que a vida simplesmente pega pesado demais e eu só quero sentar e jogar um joguinho mais tranquilo. E nossa, cara, eu acho que Battle Marine vai ser bem o jogo para esse tipo de situação. Eu adorei a criatividade do autor, que usou só uma tela parada e um barco para criar um shmup que parece muito bacana. O jogo já está na Steam e o preço é bem em conta. Outro shmup que apareceu na Steam em março foi Tastrion, que foi um jogo todo feito no Shmup Creator. Ele parece ter uma boa variedade de armas e estágios, lembrando até alguns shmups horizontais aí famosos dos anos 90. O jogo já está disponível no Steam e o preço também está bem em conta. E se você fez pré-order do Lenus 2 Saturn Tribute, fica esperto. A City Connection avisou que o jogo não vai ter tradução para inglês e eles estão até oferecendo um reembolso para quem já pagou.
Eu não vou ficar aqui falando mal da City Connection, afinal você já sabe a minha opinião sobre eles, mas percebam que dessa vez o problema não é sobre a performance do jogo, mas sim sobre a localização dele. Poxa vida, será que sai tão caro assim chamar um tradutor para fazer a localização, cara? Que coisa, hein, City Connection? Ainda sobre desapontamentos, Macross Shooting Inside saiu e, bem, ele é aquilo que a gente já esperava, né? Um joguinho tosco feito para se sustentar só em cima do fanservice, né? Eu não joguei ele, mas o PV, nosso parceiro aqui dos Jogos Mofados, fez um review completo. Recomendo muito que você passe lá e veja o vídeo dele sobre Macross, caso queira saber mais detalhes, tá? Mas basicamente se trata de um shmup baseado em Macross em que você nem sequer controla a transformação do mech. Bom, o PV vai falar isso com muito mais autoridade do que eu, tá? Passa lá, assiste o vídeo que ele vai explicar tudo o que vocês querem saber sobre o jogo. E saiu o trailer do remake do Rainbow Cotton para diversas plataformas modernas. This is remake because it has been rebuilt from the ground up. Remakes are a completely new version of an old game with updated graphics, sound, improved game mechanics, and even new features. All for you to experience the magic for the first time all over again. Rainbow Cotton comes out on all modern consoles with, you guessed it, shiny new features, upgraded 3D graphics, lock-on targeting, 2-player mode, Full HD, subtitles, English localization, widescreen resolution, updated user interface, controller rumble and speaker support, retro mode. Get hype for the cutest rail shooter. Não se trata mais de um pacote com emuladores e nem um remaster. Eles refizeram o jogo todo e adicionaram um monte de conteúdo. O resultado parece que ficou bem decente, tá? Mas ainda não tem previsão nenhuma de lançamento. E por falar em relançamento, a Bitwave anunciou o Toaplan Arcade Shoot 'em Ups Volume 4. A continuação da série de sucesso deles agora vai lançar mais 4 pesos pesados dos shmups da Toaplan para PC. Os jogos que vão sair agora são Truxton 2, Grandstormer, Twin Hawk e Dog 1. A página deles da Steam já listou os jogos, mas ainda não tem uma data de lançamento confirmada, mas deve acontecer logo porque esses caras são rápidos. E o PS4 e o Switch recebem a versão Arcade Archives de Surprise Attack, um jogo de arcade da Konami que nunca foi portado para plataforma nenhuma. Surprise Attack é um running gun mais ou menos na linha ali de Rolling Thunder, e só que não é com tema de ficção científica. E saiu também mais um vídeo sobre Earthion, o shmup do Yuzo Koshiro que promete levar o Mega Drive aos limites. Esse vídeo mostra um pouco mais sobre como o jogo está ficando. Earthion vai ser lançado em mídia física para Mega Drive e também para todas as plataformas modernas em todas as regiões, ou seja, vai estar todo mundo recebendo, todo mundo vai poder jogar Earthion. Ainda sobre Running Gun, saiu o trailer de Orion Haste, um jogo estilo Contra que está sendo desenvolvido pela Ratalaika Games.
O jogo foi lançado dia 15 de março e está disponível para todas as plataformas domésticas e parece ser uma versão de Contra bem legal, assim. E Earth Atlantis está em desenvolvimento também. Eu cheguei a jogar esse jogo, o primeiro jogo, né, o Earth Atlantis 1, eu cheguei a jogar para Switch e finalmente a sequência dele mostra as caras. Ainda não tem data de lançamento, mas o resultado parece que está ficando bem interessante. E por favor, desenvolvedores, façam mais shmups com submarinos, cara. Essa é uma fórmula que dá certo, a gente sabe disso desde o Sequest de Atari. Também entrou no radar Astro Lancer, que parece ser um remake retromoderno de Guardian Legend ou Guardian Gaiden, se você conhece o título em japonês, né? O jogo está sendo desenvolvido pela estúdio Rek'Sai e segue muito o padrão estético dos jogos de NES. Ainda não tem uma data de lançamento prevista, mas vale a pena ficar de olho, porque, cara, putz, Guardian Legend é uma obra-prima que saiu pro NES e que, tipo, putz, eu acho obrigatório, cara. Mesmo que você não goste muito de um jogo de estilo Zelda, cara, ele vale muito a pena porque ele é muito legal. E lembra do Endrant Star? Eu falei dele aí em algum lugar no passado, em algum Drops, mas ficou meio esquecido, não sei quando foi. Pois bem, o jogo está ficando bem legal e, ao que tudo indica, falta pouco para ser lançado. Não se sabe ainda quando ou para que plataformas ele vai ser lançado, mas eu mantenho vocês informados assim que as notícias surgirem, fiquem tranquilos. E Gentei Shooter também entrou no radar e parece ser um shmup indie bem bacana. Eu não sei se eu já falei dele aqui, mas enfim, falo agora. Eu gostei bastante do estilo gráfico da estética que lembra um pouco assim jogos do X68000. O jogo já está disponível no itch.io, né, e o link, assim como todos os outros, está na descrição aqui do vídeo. E a East Asia Soft vai lançar um monte de jogos em breve, tanto para consoles quanto para PCs. Sério, os caras resolveram realmente meter o pé na jaca e estabelecer uma linha de comunicação bem eficaz com os desenvolvedores indies, porque eles estão mandando ver nos lançamentos, cara. Estão lançando um jogo pra cacete. E da lista que eu vi, eu reconheci o Soldner X e o Super XOX. Esse último eu fico muito feliz, o Super XOX, que vai sair para consoles, cara, porque além dele ter uma trilha sonora da Karina, que é acho que das maiores artistas de chiptune da atualidade, é um jogo muito bacana e que eu joguei muito no PC, tá? Fica ligado porque a East Asia vai lançar muita coisa. E um pouquinho de off-topic, porque nem tudo é shmup na vida, né? Um jogo que eu descobri recentemente foi Arkanoid Eternal Battle, que eu gostaria de recomendar para vocês, caso vocês gostem desse gênero, né? Dessa franquia. Ele é, assim, uma modernização do Arkanoid, ele traz algumas opções bem interessantes de jogabilidade, tá? Ele já está disponível na Steam. É uma versão modernizada do clássico do fliperama que deve agradar aí quem gostou. Eu joguei e achei bacana, se você gosta de Arkanoid, vai lá e joga porque é legal também. Outro off-topic que eu achei imperdível é o Flip and Go, que é um hardware novo, é um portátil que está sendo desenvolvido pela Yanko Design. O curioso dele é que ele vai rodar pinballs. Isso mesmo, ele é um handheld para quem gosta de jogar pinball no portátil. Eu acho interessante porque assim, eu joguei muito pinball no PSP e no PS Vita, e pelo visto não fui só eu, porque esse nicho parece que tem um público-alvo bem definido também. E agora vai ser um portátil que só roda pinballs, cara. Eu acho que eu conheço gente que vai pirar com esse troço.
Aliás, eu mesmo não esqueci do episódio especial de Pinballs que eu tinha prometido, tá? Eu só não tive tempo de fazer ainda, mas vai sair. E era isso, galera. Essas foram as principais novidades aí do mês de março. Desde já, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E aí, o que você achou dos lançamentos? Você já estava esperando por algum? Deixa aí uma mensagem nos comentários e eu vou responder com o maior prazer. E se vocês gostaram do que viram aqui, já sabe, assina o canal, compartilha, manda o vídeo pro amigo, aquele rolê todo para colaborar com a gente, para que a gente continue crescendo. Você sabe como é que o YouTube funciona, enfim, é isso aí. Tá? E muito obrigado pela sua atenção, abraços e fui!